Olá, queridos amigos, nossos espectadores. Como é bom estar com você. Eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Anísia da Silveira. Estamos aqui na TV Mundo Maior, no programa Reconstruindo Emoções. Semanalmente estaremos aqui conversando com você para ajudá-lo a reconstruir as suas emoções, esclarecer aquilo que te incomoda, aquilo que te dói, que te violenta internamente. Reconstruindo as emoções com a doutora Anísia. Sim. Qual é a sua história? Escreva para esse telefone, esse WhatsApp, conte para mim a sua história. E nós, juntos, vamos reconstruir a sua emoção. Qual é a sua emoção? Qual é a sua dor? Semanalmente estaremos aqui. E hoje nós temos uma história de uma querida amiga lá de Brasília que nos escreveu trazendo nesse endereço aqui, nesse telefone, a sua dor, o seu conflito, a emoção que ela precisa reconstruir. Sim, a emoção que ela precisa reconstruir. Dependência afetiva. O que acontece com a nossa amiga Kelly? Pois é, ela tem um desafio na vida dela muito difícil, muito doloroso, pela dependência emocional que ela tem. A Kelly mora em Brasília, ela tem 2 filhos e é casada. É uma produtora de eventos, trabalha e só que não está mais redondo o seu trabalho, porque essa sua dependência está afetando a sua vida profissional também. Ela está pedindo ajuda, ela nos escreveu pedindo uma orientação, tentando reconstruir a sua vida emocional, porque ela está passando uma situação muito dolorosa. A Kelly não se dava muito bem com o seu pai. E o seu pai separou-se da sua mãe, afastando, abandonando a família, pelo motivo de um relacionamento com uma outra mulher. Traiu a mãe dela e foi embora. Só que a mãe, vendo a situação, o incômodo, a dor, ela não parou. Ela simplesmente reconstruiu a vida dela com outro relacionamento, com um rapaz mais jovem. E seguiu a vida dela. Mas Kelly, não. Kelly simplesmente não conseguiu aceitar esse novo contexto de vida do pai ter ido embora, traído a mãe e a mãe refeito sua vida. Ela ficou tão incômoda com isso, tão dolorosa, que ela já não sabia mais o que fazer. E ela se casou com um namorado que era lá da sua adolescência. Então, ela achou que ia se livrar de tudo isso, não se preocupar mais com o problema da mãe, do pai, do contexto que ela não conseguia aceitar, não conseguia trabalhar emocionalmente. Acontece que após 5 anos de casamento, ela veio a descobrir que o seu marido estava traindo-a num relacionamento fugaz, num relacionamento inconsequente,
E isso, ela viu o mundo dela novamente desmoronar. Sentiu-se desesperada, porque ela jamais pensou que aquilo que ela vivenciou dentro do lar dela, com a mãe e o pai, fosse se repetir na vida dela. Ela entrou em desespero, ficou extremamente desequilibrada, com uma dor calando na alma, sofrendo muito. Porém, ela refletiu e decidiu continuar com esse relacionamento com o marido. Continua casada até hoje. Por isso que ela nos escreveu, porque essa dor ela sente corroer a alma. Ela não se libertou. Continua nessa relação e não sabe o que fazer, porque ela tem certeza que ela não consegue viver sem esse marido. O mundo dela despencou. Só que isso está afligindo ela demais, porque ela não está conseguindo mais trabalhar em sua plenitude, em sua grandeza profissional. E ela tem certeza que se ela se separar do marido, ela não vai conseguir dar conta de educar, cuidar dos filhos. Então, ela se fechou no mundo dela e nos escreve, abrindo seu coração e pedindo: me ajuda a reconstruir a minha emoção. Está doendo na alma. Nós ficamos felizes de nos procurar para que essa reconstrução emocional seja feita por você, para que você deixe de vivenciar essa dor que você vem alimentando desde a sua adolescência. Numa fuga, num medo, numa dependência constante desse marido e desse relacionamento. Você se apegou nisso e agora não sabe o que fazer. Joana de Ângeles e a doutora Nise da Silveira irão nos envolver no seu amor e auxiliar você a encontrar a resposta para a sua emoção ser reconstruída integralmente. Então, para isso, nós convidamos uma querida, uma psicóloga, que se chama Ângela Almeida e que vem com o seu coração experiente, cheio de amor, aqui falar com você sobre esse desafio. Estamos aqui com a nossa convidada, Ângela Almeida, que é psicóloga e estava ouvindo a história da vida da Kelly que nós estávamos contando no início do nosso programa. E como é que se trata essa situação? Seja bem-vinda, Ângela. Obrigada, Iraci. Prazer. Ângela, você estava ouvindo a história da vida da Kelly, né, que mandou a vida dela ali, a dor que ela está vivenciando, pelo WhatsApp, pedindo ajuda. Nesse contexto, né, que ela via a mãe, que ficou sofrendo um tempo com o pai, e resolveu dar a volta por cima e mudou a vida e foi viver a vida dela. E ela não aceitou esse tempo todo. E agora ela vê a mesma coisa se repetindo, só que ela fez uma opção diferente da mãe. Qual é a sua visão da emoção, da dor que ela está vivenciando? Bom, acho que a Kelly, como ela viveu, vamos dizer, essa saída do pai, que a menina especialmente sente como um abandono a si, muito mais do que a mãe, né?
ela não quis essa reprise. Pelo que eu vi da história, ela casou jovem, não é isso? Com esse homem. Sim, casou na adolescência, com um namorado da Exatamente. adolescência ainda, Exato. para se livrar daquela história lá, Sim. porque ela não aceitava. Exato. Provavelmente para preencher esse vazio que essa figura masculina deixou na vida dela, né? Então ela imediatamente colocou alguém, um substituto, vamos chamar assim, para esse afeto, né? Porque a menina precisa dessa imagem, dessa presença masculina na sua vida, né? Como os meninos precisam da presença feminina, essa mudança de amor, né? No início um amor só de mãe, quando a gente é muito pequeno, mas depois daquela fase edípica, a menina precisa das referências masculinas para a sua vida. E esse homem sai exatamente depois daquela fase de Édipo e tudo mais, quando a menina começa a se abrir para os amores, para as paixões, esse pai vai embora e vai refazer a vida dele. Eu não sei, aí no conteúdo da história não fala muito como ela foi criada por essa mãe. Se essa mãe tentou de alguma forma compensar a saída do pai, mimando ela demais, enchendo ela muito de, vamos dizer assim, soluções fáceis no dia a dia. O que acontece muitas vezes é que a pessoa vai ficando tão insegura ao longo dos anos porque não recebe por parte dos pais uma confiança, né, na sua autonomia, né, na sua responsabilidade para resolver suas coisas. Então, geralmente são crianças e adolescentes que recebem tudo de mão beijada, né? A vida é toda resolvida, nos mínimos detalhes, são mimados. E quando vão para a vida adulta, vão muito inseguros de si, né? Se Sim. sentindo incapazes de resolver as suas próprias questões. Geralmente delegam a um outro ser, né, uma outra pessoa, essa responsabilidade. Então, meu pai foi embora, agora alguém cuida de mim no lugar do meu pai, né? Porque eu me sinto impotente, incapaz de cuidar da minha própria vida. É, Isso é comum. ela tomou a visão, né, ali na infância, na adolescência, que o pai foi embora e abandonou ela. Sim, Mas ela não era esposa do pai, ela não era casada com o pai. exato. O pai se separou da mãe e Sim. foi embora. Não foi um abandono, uma questão de querer abandonar. Simplesmente não conseguia, por alguma forma, continuar o relacionamento com a esposa. Só que ela disse que ela já não tinha um bom relacionamento com o pai dela. Uhum, uhum. Então, se ela não tinha um bom relacionamento com o pai dela, por que ela não aceitou que o pai dela mudasse a vida dele? Porque há essa ligação que às vezes transcende, né, só uma relação de pai e filha. Tem relações mais edípicas, tem filhas mais dependentes desse amor do pai. Falta um pouco assim de conteúdo na história para poder, vamos dizer, costurar de uma forma mais certa o que houve com essa moça. Só pelo que a gente recebe dessas informações, o que me parece é isso. Ela não perdoa esse pai pelo abandono que ela sente a si mesma. Ela sente que ele a abandonou, né? Não importa muito qual era a qualidade ali da relação dela com o pai. Ela se sente abandonada por aquele homem, por aquela figura masculina. Ela não aceitou que houve uma traição, mas não foi com ela, foi com a mãe. Pois é, mas aí não passa por aí. Tanto que a mãe, ela deve ter olhado ali, o que minha mãe vai fazer em relação a isso? A mãe reconstruiu a vida dela. Deu a Sofreu volta por provavelmente por cima. um período e depois foi resolver a vida dela, né? Eu não sei que sequelas essa menina traz de inícios de vida, como ela foi criada por essa família, por esses pais. Falta um pouco de informação nesse sentido. Mas uma mulher que se submete a um casamento com uma traição, né, do marido, que é essa a história dela, né? Ela acaba sendo traída pelo Sim, marido e mesmo 5 anos assim... depois de casada, ela descobriu que o marido estava traindo ela e Exatamente. E ela aceita mesmo assim. aí é que tá. Ela disse que não aceitou, mas em realidade ela decidiu continuar vivendo com o marido, Isso. só que a vida virou um tormento, porque ela não aceita, ela não quer, ela está vivendo a dor cada dia, né? Ela não perdoou o marido, ela está com ele porque ela não é capaz de viver uma segunda vez uma perda dessa figura masculina na vida dela. Esse pai provavelmente deve ter representado muito para ela, né? Eu não sei como é que é o conteúdo da história, mas provavelmente sim.
E ela, quando tem um marido, que ela joga para ele todas as suas carências, e que aquele homem vai preencher todos os buracos que ficaram daquele início de vida, daquele abandono, etc., ela não poderia aguentar uma segunda perda. Então ela aguenta esse homem, ela fica com esse homem apesar de todos os erros dele. Agora, como ela tem sentimentos, né, e tem essa dor que ela viveu do pai, da traição em relação à mãe, que causou a ela também uma mágoa, ela vai ser difícil dela perdoar esse marido e ter uma relação mais saudável com ele. Porque ela não está, em realidade, pesando se ela ama esse marido Exato. ou não. Porque quando ela resolveu se casar com ele, ainda na adolescência, que ele foi um namorado da adolescência, ela não levou em consideração o amor. Ela levou em consideração que ela não aceitava aquela situação. Sim. E que ela pegou a porta que ela encontrou aberta para sair daquela vida. Exato. É uma fuga. Exatamente, ela viveu uma fuga. E agora ela continua alimentando essa fuga numa dependência afetiva. Sim. Porque ela acredita que ela não vai saber viver sem o marido e acha que não vai dar conta de estruturar, cuidar dos seus filhos, de viver, de educar. Sim. Essa dependência, né, que ela está vivendo, essa dependência desse marido, teria que ser tratada, modificada. Porém, ela tem que primeiro tratar a fuga dela, não é isso? Sim. Porque ela está fugindo das responsabilidades, Sim. pelo medo. Sim. O que você diz a ela nesse sentido dessa fuga? Em primeiro lugar, eu acho que ela tem que perceber que há um vazio dentro dela, porque, de uma certa forma, com a saída do pai, ela também perde a mãe. Porque a mãe vai refazer a vida com um novo homem. Isso para ela deve ter sido insuportável, né? E esse vazio que o pai deixa, ela só fica com uma saída, que é um casamento de fuga, muito provavelmente sem um amor verdadeiro, né? E poder estar aí com esse homem como uma bengala e como alguém que pode preencher a vida dela em todos os sentidos e fortalecê-la para a vida, né? Porque eu acho que ela deve sentir a si mesma como uma pessoa muito frágil, muito incapaz. Então, o que ela tem que reconstruir é o caminho dela como pessoa, como individualidade, entende? Refazer essa trajetória de se conhecer um pouco mais, de ver seus potenciais, entende? Ela só está vendo o lado das perdas, dos vazios, dos buracos que ficaram, sem fazer um fechamento desse caminho dela, dessa trajetória dela como ser humano, entende? Então, descobrir seus potenciais, ter confiança em si mesma, começar a buscar a sua trajetória de individualidade, entende? Como ser humano. Buscar os valores dela que ela sufocou. Dela. Sim, sim. E porque entender, ela foge de se conhecer, né? Sim. E aceitar esse sofrimento, aceitar essa perda, isso é importante, falar disso, né? Não fugir disso, olhar para essa dor que ficou, né? O quanto isso deixou ela fragilizada. Isso é muito importante para que ela possa sair desse movimento de se sentir tão frágil, né? De se, vamos dizer assim, de se colocar como vítima da situação, etc., porque ela, inclusive, se vitimiza em relação ao marido também, né? Ela é vítima sempre, né? Ela é sempre a vítima, né? Ela não foi abandonada. Exato. Em nenhuma das duas situações. Sim. Porque, primeiro, que ele não era marido dela, não terminou com relação com ela, foi com a mãe e ele era casado com a mãe. O que terminou foi o casamento de um casal. Sim. Ponto. Até quando ela vai continuar alimentando essa fuga? Porque, na verdade, ela fica olhando para trás e falando, porque meu pai me abandonou, porque eu não aceito, porque ele foi viver com outra mulher e eu não aceito. Mas não aceita por quê? A vida é dele, a escolha é dele. Sim. Então, como é que ela quer exigir que ele continue vivendo
com alguém que ele não quer viver. Mas a personalidade dela me parece ser muito infantil, né? Você pode ter pessoas bem-sucedidas na vida adulta, que são ótimos profissionais, seguiram com muitos talentos na sua vida, né, profissional, mas se você olha o lado emocional dessas pessoas, geralmente é comum isso acontecer. É um lado muito frágil, né? São pessoas muito infantilizadas. Se você conversa um pouco, parece que você está diante de uma adolescente, e às vezes são mulheres de 40 anos, 40 e poucos anos, e ainda carregando, né, esses sentimentos e essas sensações de menina, né? Então, ela se vitimiza. A mãe tratou da própria vida, arrumou um outro homem, foi tratar de ser feliz. O pai Sim. faz a mesma coisa. E o marido, a quem ela, vamos dizer, devotou lá os melhores anos da vida dela, parece, né? Ela foi uma esposa muito devotada. Ela disse que foi extremamente afetuosa, dedicou a vida inteira só a ele. Ou seja, ela nunca viveu a vida dela. Sim. Ela passou o tempo inteiro vivendo a vida do marido. Tentando agradá-lo para não perdê-lo de forma nenhuma, né? Mas ele, por alguma razão, não sei aí qual é o nível também de como é que foi esse casamento, esse encontro deles, encontrou com uma mulher interessante, parece que é um caso passageiro, né? Ele também não fez nenhuma opção de término de casamento, parece. Né? Ela não diz a respeito disso. Ela diz que ela aceitou continuar, ela fez a opção, melhor, de continuar vivendo com ele. Mas ela não consegue ser feliz, está atrapalhando a vida profissional dela completamente, não consegue educar os filhos, porque na verdade ela ficou parada, cristalizada no tempo, nessa situação de que meu marido me traiu, meu pai traiu a minha mãe, então traiu a mim também, né? E pronto, ela não está olhando nem a vida profissional, nem os filhos e nem a vida dela, é isso? Sim, ela passou a se autodesvalorizar e não se sentiu uma pessoa merecedora, né? De ter a sua própria vida, de ter seus êxitos, né? Esse homem a frustrou mais uma vez, mas ela não vai abrir mão desse casamento porque para ela vai ser uma dor muito grande. Ela depende dele para se sentir inteira, né? Infelizmente, de alguma maneira, ela não conseguiu, vamos dizer, se fortalecer como pessoa, né? Como indivíduo, não desenvolveu um amor próprio, não sabemos lá como é que foi o início de vida dela, tudo isso é muito importante, quem foi essa mãe para ela, como foi o início, isso é muito importante. Sim, porque ela está vivenciando uma dependência emocional, ou seja, sem esse marido, eu não vivo, eu não respiro, eu não trabalho, eu não sou feliz, eu não sei educar meus filhos, eu não sei fazer nada. Sim. A dependência emocional é algo que começa bem na infância, bem no comecinho da infância? Sim. Se a gente sabe um pouquinho mais da história dela inicial, ia dar para ter uma noção mais clara do porquê que essa moça cresce dessa maneira e se torna uma mulher assim tão frágil, né? Sim. Porque é uma falta de amor próprio, é uma falta de segurança em si, né? Delegar sempre ao outro, que o outro me dê a segurança, que o outro me mantenha, né, firme. Existe uma pressão social, existe ainda uma pressão social, e de que a mulher sozinha é vista como uma desprezada. Foi alguém que nenhum homem quis, né? Então ainda se valoriza a mulher que tem o seu marido. Ah, tá vendo? Ela tem a sua família, ela tem o seu marido. Ainda é isso assim hoje? Ainda há. E eu vejo as jovens de 40 anos reclamando que quando se separam, as próprias amigas que continuaram casadas tratam de isolá-las socialmente, não as chamam para saídas mais, para estarem juntas. Será que é de medo de perder o seu próprio marido? Tipo assim, agora ela está livre, de repente o meu marido resolve gostar, é uma ameaça. Eu acho que isso também, mas eu acho que a sociedade ainda valoriza muito a mulher que está casada, que tem o seu homem, sabe? Ainda tem uma coisa assim da mulher ter o seu valor porque tem um homem ao lado dela que a deseja, ou que a quer, ou que, enfim, entende? Ainda há isso. E ela, acho que nessa questão também, nesse aspecto, ela também não pode ter essa perda, entende? De ser a mulher separada, a sozinha, entende?
e se sente frágil para dar conta da educação dos filhos, porque é comum o homem que também se separa deixar essa prole a critério da mulher. É muito comum que a mulher assuma a criação dos filhos e os pais, vamos dizer, os ex-maridos, acabam ficando com os filhos nos finais de semana, que é muito diferente da tarefa de estar no dia a dia, É olhando todos cômodo, os né? detalhes, etc. Então, a mulher tem que estar com muita força, tem que ter muita autoconfiança, tem que estar muito segura de si para enfrentar a pressão social de que ela agora é uma mulher separada, enfrentar a educação de filhos, que é muito difícil, né? Uma mulher tem que ter muita força para enfrentar isso. Geralmente enfrentam, às vezes, não absolutamente sozinhas, mas com muita ausência desse ex-marido. Os homens geralmente reconstroem suas vidas e fazem novas famílias, e esses filhos ficam mais solitários mesmo, sem a presença do pai. Isso é comum de acontecer. E a mulher não quer apostar em tanta perda, entendeu? É muito duro, realmente, né? A gente há de Agora, convir, né? será que ela está criando esses filhos com esse complexo numa situação de perda, de dependência, porque ela deve estar educando esses filhos, tipo assim, sem eu vocês não vivem, sem o papai vocês não vivem. Então, o que é que ela está plantando, semeando dentro dessas crianças? Sim, provavelmente está reproduzindo tudo isso na criação deles. Muito comum também de acontecer. Então, fica um núcleo familiar fechado em que as crianças também acabam se sentindo, vamos dizer, sem força, né? Vamos dizer, Aprendendo a serem valorização dependente também. sim, sem se sentirem valorizados no sentido da sua força, da sua determinação, da sua capacidade de viver. Pode ser que ela esteja fazendo isso com os filhos também. Agora, como a autoestima dela e ela está se desvalorizando provavelmente muito, isso abala o lado dela profissional, né? Obviamente, Completamente. Porque ela porque deixa de agir. ela está se sentindo totalmente impotente. Agora, os sentimentos são, vamos dizer assim, são difíceis da gente controlar, né? Ela se sente profundamente magoada por esse marido, até porque ele está fazendo uma reprise ali de uma dor intensa que ela viveu no início da vida dela, né? Então, ela tem que resolver. Ou ela limpa essa situação com o marido para viver com ele um novo casamento, né? Uhum. Passando também por um autoconhecimento, por se trabalhar, saber quem ela é e se valorizar também para estar com esse marido de uma forma mais plena, como uma mulher mais, né, dona da sua vida, mais poderosa. Ou então é um casamento que vai se perpetuar numa situação de masoquismo, entende? Uma mulher que vai passar eternamente sofrendo e os filhos vão viver essa dor da mãe e essa fraqueza da mãe, porque as crianças percebem, Sentem, né? claro. Muito, muito, Como uma muito. figura sem força, né? Sem ali o seu Porque poder. a mulher, quando tem essa dependência emocional do outro, ela se torna submissa ao outro. Sim, Então, além de dependente emocional, ela também é submissa. sim, Porque ela vai sempre dizer sim, e exatamente. tô aqui para te servir. Ela será que se enxerga como uma pessoa não realizada e infeliz? Eu acredito que sim. Acredito que sim. E ela vai receber, vamos dizer, em segunda mão, um olhar dos filhos dela para essa mãe como uma mulher frágil. Eles vão entendê-la assim e não vão respeitá-la. Muito provavelmente vai ser uma figura feminina para eles muito apagada, né? Submissa a esse marido, masoquista, sem força, etc. Eles vão olhar para essa mãe com essa ótica, tá entendendo? Olhando para ela como uma mulher frágil. Se ela tiver uma filha mulher, se nesse contexto ainda por cima ela tiver uma filha mulher, essa menina vai ter um péssimo exemplo, né, do mundo feminino, Sim, acreditando que esse é o caminho, né? O caminho é aceitar qualquer coisa, o caminho é não se valorizar e, enfim, e fica um círculo vicioso, né? ela está buscando uma compensação de alguma forma. Ah, sim, com certeza. Com certeza. Ela busca uma compensação.
Ela vai manter com esse marido, já que foi ele que, vamos dizer assim, que pecou, né? Foi ele que criou uma situação ali meio adversa no casamento. O que pode acontecer também é ela criar com ele, com esse marido, uma relação de cobrança eterna, né? De colocá-lo também subjugado a ela. Porque se você olhar um caráter masoquista, por exemplo, ele não é só masoquista. Tem um outro lado do masoquismo, que são complementares, que é o lado sádico. Então, muito provavelmente, Sim. ela vai fazer um jogo de cobrança com esse homem. Olha, você me deve. Você é que pecou, você é que estragou o nosso casamento. Então, não só ela se coloca submissa a ele, mas provavelmente também o coloca sempre contra a parede, não permitindo também que esse homem viva plenamente, que ele tenha a felicidade dele. Provavelmente ela vai fazer esse jogo também de colocá-lo sempre, entende, numa situação delicada, pisando em ovos ali, que vai ser a forma dela também dominá-lo e culpá-lo de alguma forma no dia a dia, né? Assim, o relacionamento de um casal tem que ser baseado na responsabilidade e no respeito. Ponto. Lógico que no amor, no sentimento. Agora, se ela fica alimentando dessa forma, ela está se colocando o tempo inteiro como vítima. Sim. Você me atacou, você me traiu, você isso, você aquilo. A gente sabe que uma relação, ela não termina de uma hora para outra. Isso não acontece. Você ir dormir felizes eternamente e no dia seguinte o eterno acabou, tipo assim, olha, fui, Sim. não te amo mais, não te quero mais, ou seja lá o que for. Quando uma relação chega ao final, um relacionamento, a uma quebra, é porque esse relacionamento ele já vinha ali definhando, capengando há um tempo. Exatamente. E aí chegou no momento onde houve uma traição. Sim. Quando há uma situação de traição, é óbvio que está faltando amor na relação, está faltando alguma coisa. Sim. Da parte dele ou da parte dela, não estamos aqui discutindo. Mas a pessoa que toma essa posição, ela não está satisfeita com o relacionamento. Sim. Tem um buraco, tem uma falha, tem... Não seria mais lógico a pessoa chegar e conversar, abrir o jogo? Olha só, a coisa aqui entre a gente tá fria, tá faltando alguma coisa, eu não estou encontrando, alguém mudou, e é lógico, porque graças a Deus a gente vai mudar todo dia. Exatamente. Então, quer dizer, alguém mudou, você não é mais como você era, você não é mais aquela mulher que eu me casei ou aquele homem que eu me casei. Ok, mas a mudança sempre ocorre dos dois lados. Sim. Então, antes de trair, não é melhor então falar, olha só, a coisa que não tá boa, é melhor a gente se separar, se afastar. E se do dia de amanhã for do nosso caminho, a gente volta. Sim. Mas é raríssimo os casais partirem para essa opção. Geralmente esperam alguma coisa acontecer, um estopim, entendeu? Que justifique uma série de coisas. Muito difícil. Eu já tive a oportunidade de conhecer alguns casais que estavam numa linha assim, exatamente essa linha tênue em que você percebe que de uma hora para outra esse casamento pode Vai romper. acabar ou alguém vai magoar profundamente o outro. E você propõe, façam uma terapia de casal. Né? Vão pelo menos com alguém neutro no assunto, porque às vezes o casal não consegue mais conversar, porque é um nível de ataque mútuo, entende? De desrespeito, às vezes chegam nesse nível. Então os dois só conversando, às vezes não é possível mais se chegar a acordo nenhum. Mas se você coloca um terceiro com uma neutralidade de um terapeuta, isso ajuda muito. Para pelo menos, se é para romper definitivamente, se é um casamento que tem que terminar, essa conversa, esse fechamento é muito importante porque finaliza de uma forma mais digna, entende?
com as pessoas podendo falar com tranquilidade um para o outro, o que sucedeu, quais foram as mágoas, em que a gente ficou tão diferente, porque ela casou muito cedo, né? Isso acontece com quem Pois é. acaba casando muito jovem. E ela admite que foi uma fuga. Sim, um Né? se desenvolve e amadurece de um jeito. Antes, no início, ainda podia haver ali alguma coisa em comum, né, afinidades. Mas os dois foram amadurecendo e é comum que cada um tome o seu rumo. Né? A gente muda, muitas coisas vão trazendo mudanças para a gente. E às vezes a distância entre os dois fica muito grande. Então, se você consegue alguém que venha ajudar, em que vocês se distanciaram tanto? É possível uma reconstrução desse casamento? É possível ainda? Vocês se perderam nesse meio do caminho, deixaram de se conhecer, de se falar? É possível que haja um retorno? Se sim, a coisa reconstrói de uma maneira mais saudável, tentando se limpar e diluir esses miasmas, essas confusões que ficam. Se não é, eu acho que pelo menos a terapia de casal, outras coisas que o casal pode fazer, se tem oportunidade, faz com que esse fechamento tenha uma dignidade e que os dois saiam se sentindo dignos, entende? Seres Sim. humanos dignos. E não acusados, não maltratados, não colocados, entende, como, vamos dizer, como culpados, o que é o mais comum. Ataques mútuos é o mais comum. Ângela, ela precisa realmente transformar essa dor em algum momento. Nesse contexto que ela tem vivenciado, uma palavra para dizer qual é a reconstrução que ela precisa da emoção. Sim. Seria ressignificar a sua existência, né? Basicamente isso. Dar um novo sentido, dar uma nova importância a si mesma, à sua vida, um perdão a esse passado, né? Começar a tentar diluir todo esse mal, perdoar pai, perdoar mãe, né? E, vamos dizer, e se colocar como um ser humano, começar a se olhar como um ser humano capaz de tocar a sua vida, de ser feliz, né? Enfim, buscando uma solução uma estratégia nova para a vida, né? Isso é muito importante. Ou seja, ela deixar de enxergar que a vida e as pessoas ao seu redor funcionam exclusivamente para fazê-la feliz. Sim. E enxergar essa mudança como uma oportunidade de se fazer feliz, ou seja, de ser feliz, ressignificar todo esse mapa de vida onde todo mundo é responsável, é culpado por ela não se alavancar. Exato. É aquela história, velha história do alto amor, né? Que a gente fala tanto, né? Ter um respeito por si, se amar, valorizar o seu potencial, desenvolver seu potencial para a vida, acreditar na vida e acreditar que pode ser feliz, né? Sem bengalas, né? Sem buscar bengalas, né? Isso é muito importante. Sem buscar no outro, Sim. cobrar do outro a obrigação Exato. de fazê-la feliz. De fazê-la feliz, exato. Exatamente isso. E de repente se espelhar na mãe, que simplesmente deu a volta por cima e foi refazer a vida. Pois é. O que me impactou no início dessa história é por que ela não se identificou com essa figura feminina. O que houve ali naquele início, né? Que ela simplesmente fugiu dessa referência. Muito estranho. A gente não sabe toda a história, mas ela foi fazer o oposto do que a mãe fez, né? A mãe sofreu ali, porque é claro que há um luto quando o casamento termina, e isso faz parte, a gente tem que viver. Mas a mãe, provavelmente uma mulher com mais saúde emocional, foi buscar de novo uma felicidade na vida dela. E essa filha, estranhamente, não segue esse exemplo, né, essa referência, e continua numa relação de dependência, uma relação masoquista, de sofrimento nesse casamento. Então, por que disso? Ela estagnou. Ela estagnou. Ela fez a raiz dela ficar fincada lá atrás, na relação que ela ficou olhando dos pais, em que ela não admitiu. Sim. Está trazendo, é óbvio
que a situação sempre vai se repetir, de pai para filho, de mãe para filha, porque tem que quebrar aquele processo vicioso de história que se repete nas famílias. Sim. Né? Então, ou seja, ela tem que fazer agora esse momento de quebra. Eu Sim. não quero repetir Sim. a vida que eu vim repetindo até aqui e que não era minha. Exato. Ela tem que fazer uma ruptura e buscar a felicidade dela. Isso é o que é o mais importante, né? E mantendo este homem nesse novo casamento, né, dela, preso a ela, ela de uma certa maneira mantém uma espécie de constante punição ao pai, né? Quer dizer, Exato. como o pai sai e vai viver lá a sua felicidade e ela não pôde puni-lo de jeito nenhum, ela mantendo esse casamento e esse homem sob o controle dela, porque não se iluda, esse jogo do masoquismo com o sadismo existe, né? Ela provavelmente com ele, mantendo ele casado e preso a ela, é uma forma também de puni-lo e punir ao pai nessa história que não tem fim, que ela não terminou. Está tudo ainda enganchado e enquanto ela não desmontar esse quebra-cabeças e refazer, ela vai continuar muito infeliz. Com certeza, mudança. Mudança. Ângela, obrigada pelo seu carinho. Obrigada. Obrigada, Kelly, de você ter escrito para a gente, mandado um WhatsApp com a sua história, a sua vivência, para hoje descobrir que você pode ser feliz, que você precisa, então, ressignificar os seus valores, a sua história, não é isso? É isso, Iracema. E lógico, auto-amor sempre. Vamos lá, dá a volta por cima e mostra para você mesmo que você é capaz, que você pode. Porque se isso está no seu caminho, é porque você tem capacidade de vencer, né? É isso, Muito sim. obrigada pelo seu Não, carinho, eu tá? que Obrigada pela agradeço, sua presença. agradeço. É isso. Vencer, mudar, transformar, ressignificar, dar a volta por cima. Vamos lá. Então, pessoal, trouxemos aqui a história da Kelly. A vida desafiadora em que ela tem corrido e buscando a ressignificação, a reconstrução das suas emoções. Porque, na verdade, damos o nome de amor a tantas coisas. Damos o nome de perdas, de abandono. Mas o que será que realmente existe quando queremos segurar em nossas mãos uma emoção, represar aquilo que sentimos? Por que nós fazemos isso conosco? Então, vamos ver o que a doutora Nise da Silveira diz neste livro, Reconstruindo Emoções. Ela diz assim: em nome do amor, se fazem muitas coisas que ferem. O amor entre pais e filhos, irmãos, cônjuges, amigos, enfim, em nome do pseudo-amor, cria-se uma prisão sem grades, a prisão psicoemocional. O amor é um sentimento profundo e não um equívoco, que, em realidade, se manobra e se usa conforme a conveniência. O ser, quando ama, jamais sufoca, muito menos confina, e também não retém jamais. Ao contrário, liberta como livre é o amor, que sente todo, em todo o seu ser. O amor que encarcera e que
prende está tolhendo a sua própria emancipação. O amor, ele se expande quando habita em liberdade recíproca. Então, vamos valorizar os nossos sentimentos, ressignificando a nossa vida, reconstruindo as nossas emoções que ora estejam somatizadas dolorosamente na alma. Pois quando sentimos a dor, o ferimento por aquilo que chamamos de amor, em realidade é querer ter a posse, o controle. E o amor, como diz a doutora Anise, ele liberta, ele não aprisiona. E o amor que você precisa ter por você, se olhar, se autovalorizar, porque isso tem um nome, é auto-amor. Então, Kelly, ame-se, observe os seus sentimentos, as suas emoções, transforme elas, porque a capacidade de ser feliz você tem. Basta você agora fazer a escolha da sua vida. E olha só, pessoal, a semana que vem pode ser a sua história de vida. Então, escreva aqui, para o nosso WhatsApp, esse número que está aqui. E quem sabe será a sua semana a próxima, a sua história escolhida para que mudarmos, reconstruirmos a sua emoção. Porque ser feliz, ter auto-amor, é uma questão de escolha. Olhe-se e vamos dar a volta sobre o autoconhecimento. Então, uma semana de amor e um beijinho para você. Muita paz!